pessoal, vamos para mais uma aula de enfermagem médica. Hoje nós vamos falar de doenças do sistema circulatório. Essa disciplina, né, esse conteúdo, eu vou dividir em duas aulas, tá? Então eu vou passar 2 links para vocês, então vão ser aulas distintas, obviamente, conteúdo aí dentro do sistema circulatório, porém serão 2 aulas que eu vou contar com vocês, porque é um sistema muito importante que a gente tem que dar uma certa prioridade. Então, como é uma matéria que eu gosto muito de falar e também que é, como eu falei para vocês, de suma importância, então eu vou dividir em 2 aulas, tá? Então vamos começar aí com o sistema circulatório. Uma das coisas que a gente pode já mencionando, a gente tem vivido aí esse momento de caos no mundo, né? Onde o foco principal nosso é a questão do Covid. Pois bem, mas só que as pessoas não morrem só de Covid, né? A gente tem outras doenças e que acabaram também se manifestando nesse tempo, né? A gente viu a situação não só da contaminação pelo Covid, mas também a gente começou a observar a questão de problemas de depressão, né? A questão da saúde do psicológico das pessoas. A gente começou a observar a questão da crise de ansiedade acelerada. A parte econômica mexeu muito com a população, acho que mexeu com o mundo, né? Principalmente no nosso país, onde as pessoas começaram a ter falta de dinheiro, falta de comida, né? Para poder se manter. E em relação a isso, começou a acarretar outros tipos de doença que muitas vezes a pessoa nem tinha conhecimento. E aí veio à tona. E uma delas é o sistema circulatório, são doenças do sistema circulatório. Então, muitas pessoas ficaram trancadas dentro da sua casa, estão até hoje ficando trancadas dentro da sua casa. E olha que a gente já passou aí esse momento de pandemia, a gente está tendo um novo episódio, uma nova variante acontecendo. Ainda estamos em momento de quarentena, depois de quase um ano aí de pandemia, fechados ainda dentro de casa, tendo que ficar, né, em fases aí rigorosas, porque, querendo ou não, acabam deixando a população mais, de certa forma, fechada. E aí as pessoas começam a ter esses problemas de saúde, tem que correr para dentro do hospital, e o hospital muitas vezes não tem leito para poder receber esses pacientes. Então é de suma importância a gente se atentar com algumas coisas do que a gente pode prevenir, do que a gente pode melhorar. Essa aula, lógico, eu vou estar falando dos sinais e sintomas, das doenças específicas, mas o que eu posso melhorar, mesmo estando dentro da minha casa, trancado, nas condições que eu estou ali vivendo, para que eu não chegue a essa situação. Eu sei que é muito difícil. A gente vê na televisão, além dos problemas que a gente já tem em relação a roubo, a violência, a gente também tem que ver essa questão de tantas mortes acontecendo por conta de um vírus, de uma pandemia que está acabando com o nosso mundo. Então, por meio disso, quais são as coisas que eu consigo fazer? Então, essa é uma determinante que eu vou citar bastante para vocês. Então, uma das coisas que a gente já começa aí é falando um pouquinho da aterosclerose coronária. Professora, o que seria isso? Por que esse fenômeno? Então, prestar bem atenção em relação a isso. Então, a aterosclerose é um acúmulo anormal de substância lipídica, de cálcio, de componentes do sangue, carboidratos e tecido fibroso na parede vascular. Para ser mais exata, é uma combinada de substâncias que vão se acumulando, principalmente gordura. Ela vai acumulando na parede vascular, ou seja, nas artérias e nas veias, formando uma placa de ateroma na camada íntima das artérias, acarretando uma diminuição do fluxo sanguíneo para o miocárdio. Professora, traduz isso para a gente entender melhor. Seria isso aqui. Então, a aterosclerose nada mais é que esse acúmulo daquela substância que eu citei para vocês, mas principalmente a gordura, que vai se acumulando na parede das artérias. E isso dificulta literalmente a passagem do sangue. Então, o sangue, para ele chegar a determinado local, para poder levar a oxigenação, irrigar, nutrir um determinado órgão, né, partes do nosso corpo, ele está meio que impedido. Quando isso não fecha a tua inteira, né? Então, se ele tem uma certa dificuldade, concorda que ele vai chegar lá naquela situação muito mais difícil, né, de levar e de irrigar, de nutrir, de oxigenar as células que necessitam. Então, eu tenho essa certa dificuldade. E quais são os fatores que levam a isso? Então, para ter esse acúmulo, para que eu desenvolva a aterosclerose, o que pode acarretar, né? Por que se dá isso? As pessoas que têm o hábito, o vício de fumar, o famoso tabagismo, a questão do sedentarismo, a hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado e etilismo, que é o caso da bebida. Vamos lá. Momento pandemia. Isso aqui a gente tem agravado por demais.
Pessoas passaram a fumar desesperadamente até por conta da crise de ansiedade. Eu estou desempregada, eu estou trancada em casa, estou vivendo uma situação difícil dentro da minha família, do meu lar, às vezes o espaço, às vezes porque eu estou vendo a questão da contaminação, do vírus na televisão, as contas chegando, então eu começo a ficar, digamos assim, preocupada até demais, né? Se duvidar, aí por até uma paranoia, e por razão até óbvia de se ver. Nesse momento eu começo a, desculpa o termo, desembestar, né? A fumar pra caramba, a beber. Vocês viram que aumentou o alto índice de bebida alcoólica dentro das próprias residências, porque é a única maneira de certa forma extravasar, né, algum tipo de situação. Então as pessoas passaram a beber mais dentro de suas casas, compra no mercado, compra nos lugares que vende e vai beber em casa. Então aumentou muito essa questão do tabagismo da bebida. A questão do sedentarismo, as academias fecharam, né? Então como é que eu vou fazer? E mesmo se eu não frequentasse academia, se eu não tinha o hábito mesmo de fazer uma caminhada, de fazer um exercício ao ar livre, que dirá agora trancar dentro de uma casa? Então o sedentarismo ficou muito grande. Porque as pessoas começaram também a tentar se policiar e fazer exercícios dentro da sua própria casa, seguindo lives, pegando orientações de educadores, né, vendo a questão da televisão quando mencionava alguma coisa, a respeito de fazer exercícios para poder evitar essa questão do sedentarismo. A questão da hipertensão arterial e diabetes e colesterol elevado também, às vezes a pessoa nem sabe que tem isso, né, que tem essa pressão elevada, que tem a diabetes, que tem o colesterol elevado e vai consumindo tranquilamente o alimento que tem em casa, descontando a raiva, descontando o desespero, a crise de ansiedade na alimentação e comendo, consumindo. Então isso desencadeia aquele acúmulo de substâncias, no caso principalmente a gordura, nas artérias aí, né? Bem nas paredes das artérias ela vai acumulando e dificultando essa passagem do sangue. E quais são os sintomas, né? O que pode acontecer da sintomatologia? Depende do órgão ou do tecido que for afetado. Então, se eu não consigo irrigar, né, se meu sangue não está com essa certa dificuldade de passar dentro da artéria, então dentro de uma veia de grande calibre, mas principalmente as artérias, por conta desse acúmulo de placas, de substâncias, de gordura, e ele não consegue chegar no determinado órgão para irrigar, para levar oxigênio, o que vai acontecer com esse órgão então? Então a gente vai ver isso agora. Se for a parte coronária, ou seja, a questão do coração, eu vou ter a angina e o infarto do miocárdio. Nós vamos citar depois o que é cada uma delas, tá? Então, eu posso ter angina, eu posso ter um infarto. Se é no cérebro, professora, que isso acontece, eu posso ter uma isquemia cerebral transitória ou uma isquemia, de certa forma, um ataque isquêmico, desculpa. Eu posso ter uma isquemia de cerebral transitória ou até mesmo um ataque isquêmico, que também a gente vai estar falando a respeito. Se for na aorta, aneurisma, então, ou seja, uma dilatação anormal, localizada na onde? No vaso sanguíneo, em especial em uma artéria. Então, essa dilatação também pode acontecer e aí eu ter um outro problema específico. Também nós vamos estar citando aí mais pra frente. Então, começamos aí um pouquinho com o ataque isquêmico transitório. Então, eu tenho isso, né, desenvolvendo a partir do momento que eu tenho essa aterosclerose, né, esse acúmulo de gorduras. Então, é um bloqueio da artéria temporário no cérebro. Então, a pessoa passa a ter um comprometimento da sua face. Ou seja, se o sangue não chegou até um determinado local, eu vou ter esse tipo de situação. Inclinação do lado do rosto, tá? Professora, é como se fosse quase um AVC? Praticamente isso. Aqui, né, a gente vê a questão também do aneurisma, como eu citei para vocês. Eu tenho a dilatação dessa artéria, aqui é uma normal. Então, quando a pessoa não tem nada, ela é assim, bonitinha. Então, imagine se eu tenho essa questão da falta de oxigênio chegando até o local, irrigando, aí eu tenho esse acúmulo né, de substâncias, ou até mesmo essa dilatação desnecessária aí na artéria. Qual que é o tratamento? Eliminação das causas, administração de medicamentos, ou até mesmo a questão da cirurgia, que é a angioplastia. Então, aqui a gente cita que o médico vai identificar o problema do paciente e vai tratar. Então, se a pessoa está tendo esse episódio, ele vai passar por um médico, que seja o cardiologista, e é óbvio que ele vai tratar, e aí ele vai ver, pedir exames, ver como está a situação das suas artérias, e nesse caso, ele entra com a medicação.
Se a medicação não for suficiente, aí sim ele passa para a angioplastia, tá? Então, professor, então a gente vai fazer o cateterismo, né? Que é o famoso cateterismo que o pessoal fala, aí nós vamos ter que fazer. Ou até outro procedimento que ele vai achar melhor, enfim. Mas ele entra na medicação primeiro, pede para você fazer uso da medicação para ver. Se realmente não deu jeito, não teve melhora no quadro desse paciente, aí sim ele entra com a angioplastia. Aqui nesse caso da dor intensa no peito, é aquilo que o pessoal acaba confundindo, né? Do infarto da angina. Então, se ele tem a dor intensa no peito, reclama, né? É essa angina. Então, às vezes a pessoa nem está ainda infartando, mas ela já está tendo um quadro de angina, então é preocupante que ela possa vir a infartar. Então, a gente já fica atento. Muitas das vezes a pessoa procura o UPA, né? Procura até mesmo o pronto-socorro, reclamando disso. Nossa, estou com uma dor no peito, aí eles vão fazer eletro, vão ver o que está acontecendo para ver se desenvolve, se vai ver realmente se é a angina que ele está tendo, por algum estresse, por algum problema que ele passou, ou se é provavelmente um infarto. Então, por isso que eles acabam fazendo eletro, por isso que eles acabam olhando o paciente, vendo o histórico do paciente, para a gente realmente fechar aí o diagnóstico. Então, a angina pectoris é uma síndrome que se caracteriza pela dor intensa do peito, decorrente da falta de sangue, ou seja, do fluxo coronário insuficiente, consequentemente de oxigênio para o músculo cardíaco. Então, volto a mencionar, olha o que a aterosclerose pode causar aí na pessoa. Por falta desse oxigênio que é levado através do sangue para a parte do coração, ele fica insuficiente e eu posso ter esse tipo de problema. Então, pode ser um sintoma de doença arterial coronária. Então, essa dor que o pessoal muitas vezes reclama aí e fica preocupadíssimo. Quais são as causas, então, né? Então, a deficiência da irrigação do miocárdio pode ser causada, como mencionei para vocês, por aterosclerose, que leva à obstrução das artérias coronárias. Pode ser também por hipertiroidismo, a gente vai estar falando dessa doença mais pra frente. Pode ser por conta da diabetes, da hipertensão arterial, até mesmo da hipotensão, então da queda da pressão. Da hereditariedade, que pode funcionar como fatores predisponentes. Então, se você já tem quadro na família em que as pessoas têm esse tipo de problema, pai ou mãe, olha, eu tenho entupimento da veia, eu tenho aterosclerose, então você pode procurar um médico para avaliar se o seu caso é a mesma coisa, tá? Porque, infelizmente, hereditariedade é um fator bem importante aí. O frio intenso, exercícios físicos exagerados, emoções fortes, alimentação pesada. A alimentação pesada, no contexto, pessoal, é de comer aquela coisa muito gordurosa, né? Despropícia aí no momento de se alimentar inadequadamente. A questão do estresse pode desencadear a crise anginosa. Então, pensa bem, são vários fatores e que possa estar levando a essa angina. Por isso que a gente teve um aumento não só de depressão nesse momento de pandemia, a gente teve um aumento também das anginas, dos infartos, porque, gente, pensa na situação que a gente vive hoje, né? Você trancado dentro de casa, você não pode sair para extravasar. As condições econômicas que a gente está vivendo, né? O medo, a ansiedade, tudo isso interfere. Então, você acha que você não pode desenvolver uma angina? Qualquer pessoa está propícia a desenvolver uma angina, essa dor no peito. Até fatos de adolescentes, até crianças podem desenvolver. É muito mais difícil, mas pode, né? Porque eles também estão trancados, eles não têm como extravasar isso. É lógico que é muito mais difícil acometer, mas adolescentes, pessoas adultas, pessoas idosas, infelizmente não estão livres disso. Ninguém, né? Então, por conta dessa situação e tudo favorece, a gente tem um quadro de angina, sim, presente em grande escala. Importante, a incidência maior é em homens acima de 40 anos. Então, professora, quer dizer que eles são mais acometidos? Sim, mas a gente não pode esquecer que as mulheres também, né? Então, aqui a gente fala, né, no contexto mais objetivo direcionado para o homem, mas a gente não pode esquecer que a mulher também sofre disso. Quais são os sinais e sintomas? Início súbito com dor da retroesternal, ou seja, atrás do externo, então é bem atrás do externo, a gente recomenda e fala que a dor, né, está aqui no peito, que pode se irradiar para o pescoço, ombro e braço esquerdo. Lembrando que o nosso coração está lateralizado mais para o esquerdo, por isso que direciona mais a dor para o lado esquerdo. Sensação de opressão no tórax, então aquele aperto, aquele desconforto. Amortecimento do braço esquerdo, então eles falam desse amortecimento, parece que você não tem força.
Fala, levanta o braço. Ah, parece que eu tô sem força de levantar o braço. Um formigamento também que eles mencionam, um formigamento às vezes leve, que vai piorando, mas não são todos os casos que mencionam isso, é mais a questão do amortecimento mesmo, dessa falta de força, né, no braço. Dificuldade respiratória, por conta mesmo da dor. Palidez, né, eles ficam pálidos, eles não ficam rubros, eles ficam pálidos. Pode acontecer das vezes ficar rubro um pouco na região do pescoço, que o pessoal também cita algumas vezes, mas não são todos os pacientes. Sensação de morte iminente, parece que eu estou morrendo. Aquela dor, vou infartar, estou morrendo. É isso uma das coisas que o paciente acaba mencionando. A duração e a intensidade dos sintomas variam de um indivíduo para o outro, mas, de maneira geral, não duram mais que alguns minutos, aliviando consideravelmente quando o indivíduo repousa. Então, quando a gente recebe esse paciente dentro do UPA, dentro lá do setor de clínica médica, e o médico já diagnosticou que é angina, a gente já coloca ele em repouso, porque ele vai aliviar. Eu não posso deixar o paciente lá parado, de pé, já na crise de ansiedade, preocupado, né, com dor, com medo de morrer, com medo de infartar ali, ele ficar numa situação, né, deixada, por conta da equipe de enfermagem que não se atentou a isso. Então, já foi diagnosticado que é angina pelo médico, provavelmente é uma angina, ou até mesmo provavelmente é uma angina, coloca esse paciente em repouso já, para ele já ficar mais calmo, porque a melhora dele é o repouso. Então, a gente entende isso. E detalhe, esses minutos aqui, por mais que essas dores que venham acometendo o paciente seja por alguns minutos, gente, parece que é uma eternidade do paciente. A dor é realmente insuportável. O indivíduo em repouso, como eu falei para vocês, com calma, desaparecendo totalmente sem deixar nenhum sintoma. Então, a angina, ela desaparece, mas mantendo o paciente tranquilo, calmo, vamos avaliar o paciente. Então, sempre pensar e se colocar no lugar do paciente, né? Olhar quais são as queixas que ele está deixando e me passando, e olhar esse paciente como uma pessoa, como um indivíduo de suma importância para você e que merece todo o cuidado. Então, se coloque, né, no lugar do paciente, a questão da empatia. Diagnóstico. A anamnese é um dos principais meios de diagnóstico, tendo em vista que, na maioria dos pacientes, a crise passa sem deixar nenhum vestígio. Tem pessoas, às vezes, que tem até em casa angina e nem percebeu, né? Teve a dor, obviamente, tudo, mas ele achou que fosse uma coisa de uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade pode levar a angina. Então, ele às vezes acha que é a própria ansiedade que está acontecendo isso. Então, a gente começa a observar. O que difere é, quando você tem um desconforto, essa dor no peito, é uma crise de ansiedade. A partir do momento que o desconforto passa para o lado esquerdo, começa a ter essa questão do desconforto do braço e tudo mais, opa, a gente já tem que ver para o lado da angina, já não é somente uma crise de ansiedade. Na anamnese, o médico procurará saber exatamente o tipo de dor que o paciente sente, a localização, conforme eu falei para vocês agora, a duração, a intensidade, os fatores que precipitam e aliviam a dor. Então, a crise de ansiedade é a seguinte: você pode sentar, você pode deitar, você pode ficar de pé. Se esse desconforto continua, não vai passar. A angina, você tem esse desconforto, está radiando para o lado esquerdo às vezes, não é todas as vezes, mas a maioria, né? Começa a ter esse desconforto do lado esquerdo, essa dor que incomoda. Mas na hora que você deita, a alma melhora. Então isso a gente consegue diferenciar de uma crise de ansiedade, que mesmo deitada, mesmo sentada, mesmo em pé, não passa, da angina, que quando você está em repouso, deitadinha tranquilo, passa. Ele vai pedir também a questão do exame físico, um eletrocardiograma, provas de esforço realizadas em bicicleta, esteira, rolante, entre outros. Então ele vai pedir também para o paciente fazer, né? Muitas vezes ele marca esse tipo, ele faz esse pedido de exames para você fazer, para ver como é que está aí a sua parte coronária, o seu esforço em relação ao que você vai fazer. Lógico, né, quando vem o resultado, ele consegue diferenciar para você, olha, você tem sim problema coronário ou era somente uma crise de ansiedade. O tratamento do ataque agudo visa restabelecer a circulação do miocárdio, aliviando a dor e o desconforto do paciente. Qual é o repouso? O paciente deve procurar sentar ou deitar o mais rápido possível. Então, nessas situações que a gente está vivendo, lógico, ele vai entrar com medicação? Provavelmente. Ele vai pedir para fazer um tratamento, um acompanhamento médico, sim. Lembrando sempre que é a parte do cardiologista que vê isso. Mas ele vai falar, sempre manter em repouso de preferência, né? Para a gente ver qual que é a melhora aí do paciente. Eles vão também administrar
a nitroglicerina, que é um relaxante muscular, e vasodilatador também coronário. Então, às vezes, eles vão dar essas medicações. Mas, pessoal, tem várias medicações, tá? Que eles vão citar. Cada dia que passa, a indústria farmacêutica está elaborando mais medicações potentes, né? Que ajudam nessa parte de melhora do paciente, mas tem que ser administrado conforme a orientação médica e tomado corretamente. Quando administrado por via sublingual, o efeito é obtido em alguns minutos, no caso de 3 minutos. Se realmente se tratar de uma crise anginosa. Então, provavelmente, se eu admitir esse paciente lá no UPA, ou lá na minha clínica médica, o médico já avaliou que praticamente é uma angina, ele já vai administrar essa medicação para ter digamos, uma medicação de ataque, né? Para que evite ele infartar. Então, lembra que a angina sempre é o princípio do infarto, né? Se eu não cuidar, eu posso infartar. E aí se ele põe sublingual, que é debaixo da língua, 3 minutos já está fazendo efeito, né? Se não, se ele for, olha, eu vou te mandar para sua casa, fazer a medicação, procurar um cardiologista, mesmo assim ele vai tratar esse paciente primeiro para não ter, né, nenhum comprometimento desse paciente para casa e infartar em casa. Apesar que já aconteceu isso, né? Mandou para casa o paciente foi lá e infartou. Já teve casos, infelizmente, assim. Medidas gerais para evitar outros ataques, outros tipos de angina. O paciente deve ser orientado para evitar as situações que desencadeiem as crises anginosas, como, por exemplo, exposição ao frio, mas é frio intenso. Estresse emocional, como a gente está vivendo a situação, a gente precisa ver. Cigarros, alimentação excessiva, exercícios físicos violentos. Importante. Deve procurar estabelecer um programa diário para suas atividades, intercalando com repouso, lazer e exercícios programados. Apesar de a gente estar vivendo ainda em pandemia, de estar fechado nas suas casas, a gente já tem essa possibilidade, né, de o que a gente pode estar fazendo dentro da nossa casa, com as coisas que eu tenho, com o espaço físico que eu tenho, para que eu possa melhorar isso e evitar ter angina. Lembrando sempre, qualquer pessoa pode ter esse tipo de problema, de situação. E que a gente tem que aprender a lidar com ela, ou evitar para que chegue a isso. Essa questão dos exercícios em casa, da alimentação um pouco mais balanceada, a gente tem que tentar, né? Não é procurar ir ao mercado, quando possível, e comprar as melhores frutas, os melhores legumes, as melhores comidas, arroz integral, essas coisas. Não, que é o que você tem em casa. Porque eu sei que muitas vezes a dificuldade, às vezes nem tem comida em casa. Os professores, às vezes a pessoa não tem nem comida, como que vai fazer, né, esse controle? Aí a gente tem um problema maior, porque essa pessoa sim vai sofrer, né? E a gente tentar ajudar da melhor maneira possível. Mas quando você tem a possibilidade de ter um alimento na sua casa, você não precisa comprar as coisas mais caras para manter um alimento saudável. É sempre ter se você conseguir, né, e se você for apto de comer legumes e verduras, o mais básico, se atentar com o que tem no momento, né? Se é um momento aí, por exemplo, nós estamos nesse momento agora, de março, né? Nós temos a fruta específica do momento de março, se é em abril, específica do momento de abril, se é em janeiro, específica do momento de janeiro. Então, se atentar a isso. Por exemplo, no mês de março, nós temos aí a questão do abacate, que em vários lugares tem um pé de abacate, o abacateiro você consegue até ganhar o abacate. Então, tem a questão do abacate, tem a questão, uma fruta um pouco mais cara para quem gosta, a carambola. Então, hoje, a gente tem um país, graças a Deus, tropical, onde tem todos os tipos de fruta o ano inteiro. Mas algumas são mais específicas do ano, e que ficam mais saborosas e que ajudam a manter esses nutrientes. A questão das verduras é a mesma coisa. A verdura a gente tem o ano inteiro, né? E sempre boas. Então, o que a gente pode estar comprando. Você não precisa comprar todas as verduras no mesmo dia, comer todas no mesmo dia. Não, se atente a isso. Uma alimentação bem mais rica em nutrientes e bem mais pobre em gordura saturada. Para a gente evitar esse tipo de comprometimento da artéria com a placa de gordura sendo acometida e crescendo nessas artérias. A questão dos exercícios, você atenta também essa fase. Se eu consigo fazer exercícios em casa, se eu posso sair da minha casa, dá uma volta no seu quarteirão. Você não precisa ir em um local específico para fazer suas atividades que você não pode, até para evitar a contaminação. Será que em volta da sua casa você não consegue dar essa caminhada, essa corridinha de preferência, do que evitar? Sempre, óbvio, se atentando à questão do uso das máscaras, tomando as medidas preventivas, mas você não consegue, às vezes, fazer isso em volta da sua casa, ou no seu quintal, né, ou ter alguma atividade ali para você fazer um alongamento, alguma coisa do tipo, para te ajudar, também é favorável.
Paciente ainda deve ser orientado para carregar sempre consigo as medicações. Então, se você já é uma pessoa que tem um problema coronário, já foi diagnosticado, faça uso da medicação e sempre carregue. E tomá-la ao menor sinal de dor torácica ou quando for realizar ou enfrentar uma situação que passe a desencadear essa questão da dor. A dieta, de maneira geral, deve ser equilibrada, evitando os excessos alimentares. E os pacientes obesos e com colesterol elevado são restritos a alimentos que contêm gorduras. Já falei isso para vocês, né? E aí você acaba tendo, às vezes, até que procurar uma profissional da área, no caso, um nutrólogo, uma nutricionista, para poder te orientar melhor a alimentação ou orientar o seu paciente. Tratamento alternativo. Às vezes você tem que fazer uso de sedativos, tranquilizantes em pacientes que sofrem de tensões emocionais bem mais agravantes. Então, às vezes, você vai até tomar um ansiolítico aí, ou uma medicação um pouco mais restrita, direcionada, para que controle essa crise de ansiedade e ele não venha ter um comprometimento dessas dores e desse problema aí coronário futuramente. E qual que é a assistência de enfermagem? Então, se o paciente foi acometido lá dentro da unidade básica de saúde, dentro da UPA, dentro da clínica médica, o que eu vou fazer? Então, já foi diagnosticado, o paciente caiu lá para me tratar. Eu, agora, profissional da enfermagem, o que eu vou fazer com esse paciente? Durante a crise anginosa, eu falo da crise anginosa, mas engloba tudo, tá, pessoal? Então, independente do que for, de todas as doenças que a gente já citou aqui, que eu já fui explicando para vocês, isso aqui é o de suma importância que eu vou fazer com o paciente lá dentro. Deitar e acalmar o paciente e afrouxar suas roupas, né, de preferência, deixar ele um pouco mais tranquilo, mais calmo, mais relaxado, digamos assim. Administrar a medicação prescrita, se for administrado nitroglicerina por via sublingual, orientar o paciente para que não engula a saliva até que o comprimido se dissolva completamente. Então, se ele der uma medicação sublingual, que no caso seja nitroglicerina, colocou, fala para o paciente, ó, não engole, espere na hora que dissolver tudo aí, o senhor pode engolir, tá? Esperar. Oxigenoterapia, em alguns casos eu até preciso colocar porque o paciente começa a ter falta de ar, né? Ele fica desconfortável, a crise de ansiedade aumentando, então ele pode ter esse desconforto respiratório. Observar o efeito da medicação e possíveis efeitos tóxicos. Esses medicamentos geralmente produzem cefaleia, síncope e aumento da pressão intracraniana, hipotensão e taquicardia. Então aqui a gente acaba tendo, essa síncope seria o desmaio, tá? Então, se porventura eu posso ter essa cefaleia, esse mal-estar, essa tontura, né, até mesmo a questão do desmaio, essa disfunção da pressão sobe, pressão desce, então a gente tem que prestar atenção. E o ataque cardíaco, meu coração vai disparar pela boca, o paciente pode relatar. Mas é por conta da situação e da medicação que ele está fazendo uso, que pode dar, ou até mesmo por conta da crise de ansiedade, porque tem pacientes que são admitidos dentro do hospital e aí ele passa mais mal ainda, porque ele não quer ficar naquele local, ele tem medo, ele tem receio, ele tem o problema do jaleco branco, que a gente chama de síndrome do jaleco branco, onde ele olha para a enfermeira, para o técnico de enfermagem, para o médico e já dá um certo pavor nele em relação a isso. Também a gente tem que levar isso em consideração. Controlar sinais vitais, obviamente, né, não preciso nem mencionar isso para vocês, sempre. Aplicar respiração artificial, se caso for necessário, se for prescrição médica. Massagem cardíaca, se caso for necessário e preciso for, em caso de parada respiratória e parada cardíaca. Orientar o paciente e a família sobre a doença e os cuidados para prevenir novos ataques. Observação: se a dor não passar, suspeitar do que? De infarto agudo do miocárdio. Então, se é uma angina, volto a mencionar, a dor passa, tá? Se é esse comprometimento, a dor passa. Se não passar, é porque tem alguma coisa de errado. Então, já se entende aí que é um infarto agudo do miocárdio, tá bom? Então, primeira parte de doenças do sistema circulatório, feito para vocês, mencionado e explicado. Se atentar que a atividade vocês vão, né, pegar pela minha explicação, do que eu passei para vocês, as informações que eu expliquei no vídeo, tá? Mas depois eu disponibilizo para vocês o PDF. Até mais, pessoal!